O que falar de um santo que é conhecido como Doutor Máximos, que é o caso de São Jerônimo, que a igreja celebra hoje. Um homem que recebeu elogios, meu irmão, de homens como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Santo Agostinho chega a dizer que, a respeito das Sagradas Escrituras, em algumas citações difíceis, é só Jerônimo para resolver. Então, o que dizer de um homem que já desde a infância já é convidado a uma vida sagrada, já se destaca nos estudos, já faz o compromisso do celibato, já se destaca ali na infância pelo seu intelecto, mas por uma graça divina não permite que a soberba domine o teu coração e vai de escola em escola, atrás dos homens mais sábios para aprender ainda mais. E depois, diante de tudo isso, se retira para o deserto. Seus amigos não aguentam a vida de Áustria, ele fica sozinho. E como ele vai dizer depois, né, que ele tinha ali como companhia os escorpiões, os bichos peçonhentos que o atacavam, que o faziam companhia. Que homem foi esse que diante de tanto combate espiritual, vence a sua carne, vence o seu cansaço, um homem apaixonado pelas Sagradas Escrituras, que deixou marcas no mundo católico, combatia as heresias, coordenava mosteiros, gerou santos para a igreja, já no seu tempo, né? No ramo feminino, eram 2 santas que dirigiam ali o mosteiro que ele fundou. Um homem que andou com Evrágio, com Agostinho, que tinha um contato com homens profundos da Sagrada Escritura, que era admirado não só pelo seu estudo, mas pela sua vida de penitência, né? Muitas imagens de São Jerônimo mostram ele com a pedra batendo no peito. Que ali ele combatia até sair sangue do seu peito com aquela pedra que ele ia se penitenciando. Por isso que, a respeito da vida espiritual e da penitência, existem algumas frases de São Jerônimo que é impactante. Ele diz: enquanto o corpo for saciado, a alma definha. Olha isso. Enquanto o corpo é saciado, enquanto o corpo ele está ali se alimentando até a saciedade, o que está acontecendo com a alma? Segundo São Jerônimo, a alma ela vai. Por isso que o homem espiritual é um homem de temperança, é um homem de mortificação. Ele diz: a carne farta é a oficina dos vícios. A carne farta é a oficina dos vícios. Uma pessoa que não tem um autocontrole no comer, no beber, ela não consegue ser modesta, ela não consegue ser pura, ser casta, ser sóbria. É uma pessoa que é levada pelos impulsos, pelos apetites da carne. Continua São Jerônimo: é preferível gemer de fome do que cair em luxúria. E nós vemos na vida dele que São Jerônimo às vezes ficava semanas sem comer, irmão. Porque ele era tentado, a lembrança do pouco contato que ele teve ali em Roma com as festas. Visitava sua mente no deserto. O demônio vinha com lembranças ali femininas para ele. Agora imagine a nossa geração que tem contato, pessoas que se alimentam, meu irmão, se alimentaram a vida inteira de pornografia. Como que vai ter uma mente pura? Como que vai chegar na contemplação da verdade de Deus? Se não for com uma graça especial, você olha para um São Jerônimo e você encontra os relatos dele, imagens
E eu não estou falando de pornografia, de nada disso, irmão. De sensualidade que nem se compara com o que nós tocamos hoje. Mas ele era tentado por aquela vista. Meu Deus do céu. Como ser puro nesse tempo nosso? Como viver uma intimidade com Deus com essa enxurrada que nós temos a todo momento de sensualidade feminina, masculina? A sensualidade no vestir, a sensualidade no comer, a sensualidade nas ações. Você conversa hoje com uma criança, você já vê uma criança embutida de sensualidade. Você anda na rua, você já vê menininhas ali pequenas, já sensuais. Meu Deus do céu. Isso clama a vingança do céu, meu irmão. A impureza que reina. Aí você se depara com um homem desse que tinha tudo para ser famoso, para ser rico, para ser reconhecido. E o homem se retira para o deserto, depois vai para Belém, terra de Cristo, vai morar lá. O Papa que queria que ele fosse seu secretário, estivesse ali, um homem que vai para Roma e prega ali, o clero que já havia uma corrupção ali, São Jerônimo é uma voz profética, homem incansável, Não é a roupa de saco que faz o monge, mas a mortificação interior. Nunca te envergonhes de Cristo e da sua cruz, mesmo que o mundo te despreze. Nunca se envergonhe de Cristo e da sua cruz, mesmo que o mundo te despreze. Como hoje encontrar uma santidade? Alguém que te dirija espiritualmente, que te coloque no caminho da santidade. Até aqueles que hoje brilham como luz, você vai ver e vai encontrar ali ainda muito defeito comparado a um homem desse. Na pobreza, na castidade, na obediência, na simplicidade, no desprezo do mundo. Quem deseja estar sempre com Cristo deve rezar com frequência e não deixar jamais de ler as divinas Escrituras. Hoje as pessoas já não têm mais sede da Bíblia. Hoje as pessoas, elas se convertem, elas já não veem mais com aquela violência. Antes a gente escutava os testemunhos e era normal uma pessoa, quando ela se convertia, ela ter fome e sede de ler a Bíblia, de conhecer as Sagradas Escrituras, de ruminar aquilo, de devorar, de passar horas lendo a Bíblia. Hoje as pessoas se convertem e elas não lêem a Bíblia. Elas já não têm mais essa violência, essa força dentro de si, de conhecer o pensamento de Deus. É o que a frase conhecida de São Jerônimo, né? Fala com frequência a Deus, pois quando rezamos, falamos com Ele. Quando lemos a Sagrada Escritura, é Ele que nos fala. Por que as pessoas não aprendem a ouvir a voz de Deus? Elas não conhecem o pensamento de Deus, não conhecem as Sagradas Escrituras. Aí fica difícil. Se você não tem pelo menos uma base bíblica do que é certo e errado, do pensamento de Deus, sobre a moral, sobre o matrimônio, sobre a vida espiritual, sobre as Sagradas Escrituras, sobre as promessas de Deus, sobre o convívio familiar, o convívio... Cara, a Bíblia tem resposta para tudo. Resposta para tudo. Pessoas que eu conheço, pessoas ali ignorantes de livros, mas que se aprofundaram na Bíblia e adquiriram uma sabedoria enorme, que não precisaram ler encíclicas, que não precisaram ler livros sobre determinados assuntos, que na Sagrada Escritura encontraram um tesouro, que pessoas aí muito mais cultas não encontraram, que estão batendo cabeça em coisas simples, porque não tem a pobreza de coração, a mansidão. Então este homem das Sagradas Escrituras, o Dr. Máximos, que é citado por Santa Teresa d'Ávila,
que é citado por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino. Quantos homens, meu irmão, reconhecem em São Jerônimo essa sabedoria a respeito das Sagradas Escrituras. São Roberto chega a dizer: Jerônimo é a trombeta do Espírito Santo contra as heresias. Teresa d'Ávila: tenho grande gosto em ler as cartas de São Jerônimo, parece-me ver nelas um espírito forte e resoluto em servir a nosso Senhor. São Bernardo diz: quem não vê em Jerônimo um exemplo de penitência e amor à solidão? Ele fez do estudo da palavra de Deus a sua cela e o seu deserto. São Tomás: Jerônimo é o maior doutor no conhecimento das Sagradas Escrituras. Meu Deus do céu. Agostinho: tu és conhecido em todo o mundo, a igreja te honra e te ama por tua ciência das Sagradas Escrituras. Que São Jerônimo hoje, meu irmão, possa interceder por mim e por você, para que tenhamos sede novamente das Sagradas Escrituras. Talvez faz muito tempo que você não tem contato com a Bíblia. E que hoje, pela força de São Jerônimo, pelo amor que São Jerônimo teve pela Bíblia, possa arder o nosso coração e inflamar em nossa alma a sede pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo.